bom dia a todos. Quero aqui saudar a mesa em nome do presidente Cláudio Maroca, da nossa bancada de oposição em nome da vereadora Rosimeire, da bancada de situação em nome do meu colega advogado, amigo, vereador e torcedor do Ceará, Elisbão. Ao público presente aqui na casa, eu queria saudar o nome de duas pessoas. Primeiro, do ex-vereador Renato Mourão e do meu amigo João Marcelo. Prazer lhe ver, meu amigo. E saudar todos os membros da casa e quem nos acompanham nas redes sociais. Sessão passada foi um momento muito emblemático. Estávamos aqui na iminência de uma notícia que eu não gostaria de ter recebido, mas, infelizmente, vereador Ézio, quis o destino que eu utilizasse esse meu tempo de tribuna hoje para falar do meu tio, Chico do Emiliano. Não é fácil falar de pessoas que ajudaram a moldar a sua personalidade, que ajudaram a moldar os caminhos que nós trilhamos. Mas aqui eu não acho que, pela história que ele teve, foi o primeiro vereador da nossa família, foi secretário de Morada Nova, foi secretário de Bicuitinga, foi um homem que teve sua luta dedicada ao povo. Eu conversava com o seu Renato, as coisas da política é interessante. Teve um ano, vereador Neném, que Maurício e Chico foram candidatos na Morada Nova, e no mesmo período meu pai foi candidato a prefeito na Ibicuitinga. No mesmo ano, foram 3 eleições, 3 disputas diferentes. Então, Chico foi um homem que, mesmo ao sair da sua vida pública, ele voltou às suas raízes. Foi lá para Aroeira, foi lá para a Estrada Nova, continuou na sua labuta diária. É um homem guerreiro, batalhou contra uma doença que é forte, é pesada. Quis o destino que ele agora descanse nos braços dos pais, mas ele honrou o seu legado aqui na terra, ele lutou honrosamente. Então, mostrando que a sua luta diária ele trouxe quando lutou por sua vida. Então, são contextos que nos fazem refletir do que é que nos é importante na vida. Chico hoje é memória, é lembrança, mas é exemplo de um homem trabalhador, de um homem dedicado, de um homem que honrou tudo o que se propôs a fazer. Eu não poderia deixar de fazer essa minha homenagem a esse tio, a esse ex-vereador, a esse amigo, a esse irmão, a esse pai, deixou filhos, era pai, deixou seus filhos, deixou netos. Então, Chico, onde quer que você esteja, você sempre será bem lembrado por sua luta, por sua trajetória. Quero aqui deixar registrado essa minha homenagem a ele. A gente fica até sem clima para tratar de outros pontos, porque eu acho que eu quero guardar esse momento para ele. Não, eu tenho algumas outras pautas, mas eu acho que eu posso falar no tempo de liderança ou em outros momentos. No mais, eu quero só deixar registrado esse momento. No mais, muito obrigado. Vereador Davi. Por favor, vereadora. Primeiro de tudo, a minha solidariedade com Vossa Excelência e com toda a família do senhor Emiliano, né, como a gente, que é ali daquela região de Juazeiro, Lagoa Grande, se mistura muito. E desde eu criança que eu escuto falar Chico do Emiliano, Dona Raimunda, como pessoas de referência, né, que soube criar muito bem os filhos em tempos difíceis. É tanto que, graças a Deus, muitos deles, né, quase todos eles, se formaram, seguiram carreira, enfim. Né, e quando Vossa Excelência traz a questão do seu tio, Chico do Emiliano, que, inclusive, foi vereador nessa casa, não me lembro aqui a data, o período, mas eu, menina, no Juazeiro, eu lembro da história do Chico do Emiliano, né, misturada ali com toda a luta, com todo o dia a dia, a vivência do seu Dedé da Estela, e, inclusive, a gente da Lagoa Grande, que antes votava tudo junto, né? Lagoa Grande não era distrito, tinha muita essa ligação mesmo com o Juazeiro. E eu lembro muito bem do trabalho, eu lembro muito bem das falas referentes ao Chico do Emiliano, que era uma pessoa prestativa, que era uma pessoa simples, humilde, humana, que gostava muito de fazer o bem. Então, assim, é uma perda para a família. Essa família que, em menos de 2 anos, né, tiveram em torno de 5 perdas, né?
A gente entende que realmente são desígnios de Deus, mas a gente lamenta. E, enfim, deixar aqui o registro de agradecimento em nome de todos que são da região de Juazeiro, Lagoa Grande, que tiveram, de alguma forma, sido beneficiados pelas ações do seu Chico Emiliano. Então, leva a família, os nossos sentimentos, né, e que Deus dê força para que possa continuar seguindo. Muito obrigado, vereadora. Davi, Por favor, vereador. primeira parte. Obrigado pela parte. Os meus votos de pesares a você e toda a sua família. O Chico, nós tínhamos uma mania de se tratar de compadre Chico, eu chamava ele de compadre Chico. Então, ele não foi vereador junto comigo na minha época, mas eu acompanhei o trabalho dele sempre antes, e na minha época eu fui vereador em 92, e é uma pessoa muito gente boa, muito prestativo, um homem que realmente a Morada Nova teve vários bons exemplos dele. Só falar do Chico, só falar de coisas boas. A pessoa boa, a pessoa honesta, direita. Era um homem íntegro. Então, nós temos só que comentar sobre a vida do Chico e agradecer, apesar de ele ter vivido ainda pouco, né, 70 anos aproximadamente, né, dava para viver mais, mas mesmo assim a gente tem que agradecer a Deus, que foi obra do destino de Deus que teve. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Agradeço, vereadora Gleide. E vereador Ezio, eu sinto sua amizade com ele, que eu sempre vi a forma como o amigo me procurava, perguntava notícias, como o seu Renato também tinha muito essa preocupação com o estado de saúde dele nessa batalha. Agradeço. É esse carinho que a gente demonstra que a família é uma coisa muito importante em nossas vidas, e quando a gente vê que o reflexo dela rebate em palavras tão sinceras como a do nobre vereador. Agradeço demais essa homenagem. Não sei se a vereadora Raquel... Gostaria, sim, de pedir uma parte, até porque eu não pude estar presente para acompanhar, né, a despedida fúnebre da família, porém, acompanhei um pouco do processo, principalmente porque nosso colega vereador sempre nos informava de como estava a situação, e falar que a gente, Davi, que entra na política, que tem algumas pessoas que já fizeram parte da história política de Morada Nova, a gente se cobra muito mais e a gente se espelha como referência dessas bases que são tão importantes nas nossas vidas, né? Não só os que estavam na política, mas também as nossas referências como pessoa, como nossos pais, nossos tios, nossos avós. E isso é muito importante porque é o que fica, porque todos nós somos uma passagem. E isso a gente vê no dia a dia, e a memória que não pode ser esquecida pelas nossas ações, pelo que a gente prega e pelo que a gente deixa nessa terra. Então, quero aqui externar não só a questão do sentimento familiar, mas também ressaltar a importância dele na vida social da comunidade da Morada Nova, por onde ele passou. Viu? Por favor, vereador. Um dos sentimentos, novamente, doutor, por tudo, né? Sentimento a toda a família, mas a gente sabe que ele deixou o legado dele aqui na Morada Nova e em Bicutinga também, que vocês são duas cidades. Eu tenho certeza que ele colaborou também com o Bicutinga, que a família dali. E dizer para você que não é nada fácil quando a gente tem uma perca do ente querido, da família da gente, mas com fé em Deus, Deus vai dar superação atrás de onde vocês, e sempre ficando marcado aqueles momentos bons, aquelas coisas boas. E hoje você tem o orgulho de dizer que tem um tio que deixou um legado forte na Morada Nova, que já foi vereador e tem várias histórias para contar, principalmente um homem que vem das raízes lá do campo, que a gente sabe que não é nada fácil a gente sair de lá para chegar aqui nesse momento. Que Deus abençoe ele, que ele esteja no bom lugar. Por favor, vereadora. Davi, meus sentimentos, mais uma vez, né, e dizer assim, faço das minhas palavras, aliás, das palavras da Gleide, as minhas palavras, né, que dizer assim, de uma família decente, uma família de gente boa, de homens trabalhadores que eu conheço,
Então, assim, para a gente, é como o Neném disse, ele deixa um legado de história, de homem trabalhador, de homem simples, que é o que nós precisamos, de pessoas simples, de pessoas humildes, que tenha como as pessoas chegar até essas pessoas, que elas não tenham medo. E a gente sabe disso, que o seu tio era essa pessoa, esse homem trabalhador, esse pai, esse avô, esse marido, né, que ele era casado com a menina, e era assim aquela coisa bacana entre eles dois, que eu tive de encontrar muitas vezes. Então, assim, não tive muito contato com eles, mas sempre ouvindo falar muito bem dele, né? E assim, e hoje a gente vê que ele estava num sofrimento muito grande, e Deus teve misericórdia da vida dele, né? Que nós temos que entender que esse dia chega para todos, né? E ele está, se Deus quiser, num bom lugar. Muito obrigada, Davi. Obrigado, vereadora. Agradeço demais a palavra de vocês, que são amigos que a política nos proporciona. Raquel, quando fala das referências, eu lembro que quando eu fui iniciar esse projeto político, conversei com algumas pessoas próximas. Fiz questão de ir lá na Estrada Nova, eu e meu pai, conversar, dizer, Chico, lembro que a gente conversou, Chico, esse rapaz quer ser candidato. Aí você escuta a visão de quem já passou pelo processo, das dificuldades que você vai enfrentar. E são essas pessoas que nos moldam, que nos direcionam nesse caminho. Eu falo que ser Pereira não é fácil, não. Você vê que ser vereador, já teve vários da minha família. Então, eu, quando pego com referência que eu sou sobrinho e afilhado da Maristé, uma pessoa que tem uma história de vida que fala por si em todo canto do Brasil. Você chega a Maristé, com o trabalho dela na pastoral, ela é referência. Então, eu falo que ser Pereira não é fácil, é por isso que eu me dedico tanto a esse mandato, porque só ser vereador, para minha família, é muito pequeno, então eu tenho que me sobressair de alguma forma. Eu tenho esse peso, esse legado, essa representatividade de já ter dito, chegar numa tribuna e dizer, sou sobrinho do Chico do Emiliano, sou sobrinho do Maurício Nobre, sou sobrinho da Maristé, da Márcia, sou filho do Marcondes Nobre, da Diana, neto do seu Emiliano, neto do seu Raimundo Braz. Então, a gente tem é tanta gente boa que eu não vou falar, porque senão são mais de 20 tios, então eu não vou... Eu tenho esse respeito, responsabilidade por cada um que me molda, e vossas excelências fiquem sabendo que vocês têm esse carinho, que eu agradeço demais essas falas. E no mais, agradecer... Davi, por favor, meu presidente. A gente, ao longo de nossas vidas, a gente tem a oportunidade de conhecer, colaborar, contribuir, se dialogar cada vez mais com as pessoas de bem do nosso município. E a sua família, quero aqui registrar cada um. Você me disse, naquele momento triste da morte do nosso querido Francisco Pereira Nobre, né, Chico do Emiliano, que era a quinta perca grande da família nos últimos 2 anos. Mas que fica aqui o legado de um homem trabalhador, dedicado, amigo, e que fez um trabalho muito bom aqui, tanto na cidade de Moura Nova como no município de Bicuitinga. Esse legado ele deixou, e fica aqui as nossas condolências famílias, familiares. Leve o nosso abraço fraterno em nome do Cláudio Maroca e do Chico Maroca, meu pai, a toda a sua família, que vocês merecem estar num lugar bom, num patamar bom, porque vocês são pessoas que pregam bem, trabalham bem e vivem bem. Parabéns pela postura, parabéns. Tenho a honra de ser amigo da família. Leve aqui nosso sincero abraço a cada um de vocês. Muito obrigado, presidente. E dizer são momentos emblemáticos. Nossa família, infelizmente, vem passando por percas muito pesadas, num curto período de tempo, mas Deus sabe de tudo. Vamos continuar entregando tudo nas mãos de Deus, vamos trabalhar e que nosso futuro, nosso caminho seja abençoado. No mais, é agradecer a todos, uma boa semana.